Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 28 de fevereiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Vamos iniciar ouvindo a nossa cotovia, a nossa querida Osaneide, que vai cantar para a gente. Logo depois, o nosso irmão Augusto, que já está aqui ao nosso lado concentrado, irá fazer a nossa prece. E logo depois a nossa querida Cecília vai nos situalizar da leitura do nosso estudo. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, com a vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta esse calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta esse calor. A oração renovará o seu viver. Amado Mestre Jesus, é pela bênção do estudo que nos reformamos. E te agradecemos essa oportunidade que tu nos dás de aqui nos reunirmos em teu nome e, através deste estudo, buscar, Mestre, a seguir o caminho que esse estudo nos orienta e nos instrui. E que possamos, Mestre amigo Jesus, contar com o teu amor, com o teu carinho, nos fortalecendo a vontade firme de buscar, Mestre amigo Jesus, através dos estudos, essa força necessária para cada vez mais caminharmos para Ti. Obrigado, Mestre, por tudo que Tu nos dás. Obrigado por hoje e fica conosco. Que assim seja. Prosseguindo o nosso estudo do livro Missionários da Luz, vamos concluir hoje o capítulo 6, que trata da oração. Acompanhando a observação que André Luiz estava fazendo daquele rapaz que estava sendo assediado pelos vampiros, ele começa a ficar assim cada vez mais assustado porque ele não fazia ideia das dificuldades dos vampiros, dos micróbios psíquicos. Então, apesar de ele estar caminhando para a casa dele, ele teve muitas dificuldades, porque os vampiros estavam querendo impedir que ele chegasse até lá. Mas ao penetrar na casa, ele descobre assim um ambiente
muito calmo, muito harmonioso, muito cheio de paz. E tudo isso se devia a uma esposa que ele tinha, jovem, cristã, que orava com muita fé, com muita vibração, com muito sentimento. E esses sentimentos eram todos transferidos através da oração para o ambiente que ela estava vivendo e construindo. Ao chegar lá, Alexandre se comunica com ela que já estava no seu aposento íntimo. Ela estava dormindo, mas através dessa situação de sono, ela estava desligada do corpo físico. E então manteve assim um diálogo com Alexandre, agradecendo o apoio que ele dava também nas orações e no esforço que ela fazia para isso. Em determinado momento, ela pede licença aos visitantes, no caso Alexandre e André, porque ela tem que cuidar do marido, ajudar o esposo. E, para grande surpresa do André, ele presenciou assim uma coisa inédita para ele, que do coração dessa jovem esposa saía uma luz muito forte, uma luz incrível, que ele nunca tinha presenciado, e muitos raios luminosos que aos poucos essa luz e esses raios foram envolvendo o seu esposo, inclusive com uma agregação maior na parte genital, na parte sexual, que era justamente onde os vampiros estavam localizados. Alexandre, o instrutor, pede para André acompanhá-lo para fora do aposento, e depois de uma meditação profunda, de uma oração, ele passa a explicar para André toda a força que uma oração bem feita pode fazer. Que nós vamos estudar hoje, né, Cecília? Esses efeitos novos, né, da oração. Efeitos novos da oração. Quanto aprendizado sobre a oração, né, gente? Então vamos lá, que Jesus sempre nos conduz. Prosseguiu o orientador. Não tenha dúvida, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Então vamos entender. O esposo está acompanhado de duas entidades e mais esses, e mais esses bacilos psíquicos que está vampirizando a sua condição. Quando ela ora, sai da onde a força dela? O coração representa o quê? O sentimento, o amor. E atua onde? Nele. No órgão sexual dele, que é onde estão quem? Os bacilos. As duas entidades estão lá fora. As duas parceiras dele estão lá fora, não puderam entrar na casa por conta da vibração do lar que a esposa proporciona. Mas as duas entidades estão lá fora. Ela está atuando nesses bacilos psíquicos que foram criados por quem? Por ele, pelo vício dele. Ficou claro isso? Nós estamos falando de duas coisas diferentes.
Então ela não está atuando nas entidades, ela está atuando nesses bacilos psíquicos, que são vampiros, porque eles estão ali sugando a energia do rapaz. E foi criado por ele mesmo. Lembra que a nossa mente é uma co-criadora. Nós temos esse patrimônio divino. Aí ele vem, não tenha dúvida, porque André perguntou, estou assombrado com o que vi, no entanto, estimaria ouvi-lo em considerações. Olha, eu estou tão assombrado, estou de boca aberta no que eu vi, mas me explica o que é isso. Não tenha dúvida, a oração é o mais eficiente antídoto, falamos disso no estudo passado, do vampirismo, que são esses seres criados e que estão ali na zona genésica dele. A prece não é movimento mecânico de lábios, também estudamos isso a semana passada, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Conversamos muito sobre isso, explicando que palavra é vocabulário e que a oração é espiritual, é a mente, é o ser espiritual que eu sou. Continua, a oração, ela é vibração, porque quem vibra não é a palavra, é o pensamento, a criação. O antídoto, porque uma vez eu pensando, esses bacilos psíquicos foi criado por quem? Pela mente. Quem é que tem a capacidade de destruir? A mente. Ela é vibração, ela é uma energia e ela também é um poder. Lembra de Jesus curando? Ele usava a energia, que é matéria, e o poder e a vibração. Ela é vibração, ela é energia, ela é poder. Quando você está aplicando um passe, você está usando o quê? Vibração e energia, que é um poder. Não tem como separar isso, é quase que uma sequência. Vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, unindo as suas forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Agora olha só o recurso que nós temos da oração e nós não utilizamos. A gente utiliza a mente para construir esses bacilos psíquicos, que se tornam verdadeiros sanguessugas da nossa energia. Mas a gente não usa o recurso da mente para o bem. Realiza trabalho de inexprimível significação. Semelhante a estado psíquico, descortina forças ignoradas. Semelhante a estado psíquico. Qual é o estado psíquico? O estado de oração. Descortina, abre forças que são o quê? Ignoradas por nós. Revela a nossa origem divina. Revela. Porque mostra, é como se assim, nós estamos encarnados, mas nós não nos revelamos a nossa origem. Qual é a nossa origem? Divina. A gente sempre revela qual a origem? A origem animal, mas não a origem divina. Nós somos filhos de Deus. Temos uma potencialidade, temos um patrimônio divino. Temos o DNA de Deus. Por isso que Jesus diz, tudo o que eu faço, vós também podeis fazer. E aí ele nos dá um incentivo e diz assim, até melhor. Imagina? Mas é como se ele dissesse assim, olha, tem gente que está mais evoluído que eu. Origem divina, e coloca-nos em contato com as fontes superiores na oração. Mas não na oração dos lábios, na oração do coração. Quem está estudando o livro Mensageiros da Luz, viu a oração de Ismália. O André Luiz abriu os olhos assim para ver, e ele via como se fosse pétalas de luz caindo sobre todos. E cada um emitia uma luz, uns fraquinho, outros mais fortes, mas cada um já emitia. Com as fontes superiores, dentro dessa realização, o espírito que somos, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Após breve intervalo, Alexandre considerou imprimindo mais força ao ensinamento. Vamos aprender mais com Alexandre.
E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama, provenientes do rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E, em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Bob Marley. Simba e minhas plantinhas. Gente, vamos lá. Acabou, Augusto, de ler? A cabeça tá já pegando fogo, né? Aqui vamos imaginar duas retas, tá? Então vamos pensar ela na vertical, né? Ou seja, o que vem de cima para baixo, e vamos pensar ela no horizontal, o que está aqui, ó, conosco, tá? Então ele fala aqui que todos nós, tudo emite energia, tudo emite, e que cada planeta, cada estrela, quando você fala estrela, eu estou falando de um sistema solar, estou falando de um sol, a nossa estrela, que a gente chama de sol, tem as suas radiações. Vamos lá, ponto a ponto? E você não pode ignorar, André, e nem nós, que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Quem que se alimenta? Formas inferiores da Terra. Descem sobre a fronte humana. Ele não estava falando de formas inferiores? E aí agora ele começa a falar de quem? De todas as formas. Então a gente não está inserido nessas formas inferiores? Olha, descem sobre a fronte humana, sobre aqui a nossa cabecita, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos. Bilhões. Raios cósmicos. Quando a gente estudou, eu acredito que está no mundo maior. Eu acredito que está lá. A gente já estudou. Ou em Obreiros da Vida Eterna. Quem lembrar, me corrija. Mas ele diz o quê? Que o Sol tem a capacidade de destruir formas e pensamentos. Aí nós até brincamos, entendeu por que Manaus tem tanto sol? Então aquelas formas, pensamentos que destroem, o Sol tem a capacidade de destruir. Porque isso, quando eu penso, isso fica plasmado na atmosfera. Por isso que a gente diz que a atmosfera do planeta Terra ela é muito densa, ela é muito pesada. Então olha aí a ação do Sol sobre a forma pensamento. E aqui ele diz, gente, descem sobre a fronte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos oriundos, ou seja, originados de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra. Quando você olha para o céu, você não vê aí as estrelas, os planetas, eles estão emitindo e nós estamos recebendo. Não, a tudo. Ele fala das estrelas, né, e dos planetas, ou seja, de vários sóis que tem por aí, porque é uma estrela e a nossa estrela nós chamamos de Sol. E esse Sol, que é a nossa estrela, que emite esses raios, está aí acompanhado de 8 planetas. Então esse conjunto
dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, tem bilhões de estrelas, acompanhada cada estrela do seu conjunto de planetas. E tudo isso a emitir esses raios para todos nós, caindo na nossa fronte. Nisso a gente percebe, nada está isolado. Bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra. Sem nos referirmos, eu não estou nem me referindo aos raios solares da nossa estrela. Tu não pensa que eu estou falando desse, estou falando fora esse. Que esse também emite, mas fora esse também você continua recebendo. Calorífico, né? Sem nos referirmos aos raios solares, que são o quê? Caloríficos e luminosos. Que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Então, tem determinadas plantas, se você tirar ela do sol, o que acontece com ela? O ser humano, se você deixar ele sem os raios solares, ele também vai ter sérios problemas. A vitamina D que o diga. Por isso, a pessoa que está em presídio, ela tem aquele momento para pegar o quê? Sol. Banho de sol. Os raios gama, e aí quem quiser anotar para lembrar da aula que a gente teve, é um tipo de radiação eletromagnética produzida por elementos radioativos. Os raios gama provenientes do rádio, que é radioatividade, tá, gente? Que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água. A água também emite raio? Emite. Daí a nossa água magnetizada. Pelos metais, os metais também emitem. Alcançam os habitantes da Terra pelos pés. Por isso, a necessidade de nós andarmos o quê? Descalços. Geralmente as pessoas que andam descalços são mais bem-humoradas. Não sei se você já prestaram atenção. É, né? E você sabia que andar descalço cansa menos as pernas? Passa o dia todinho fazendo as coisas domésticas com o pezinho no chão, descalça, para você ver como as dores... Gente, Deus é perfeito. A gente tem hábito, tá sempre de sandália em casa, né? Limpa a casa para te sentir se tem areia ou não e põe o pé no chão. Anda mais, anda com os pés no chão. Pelos pés, determinando consideráveis influenciações. Mas não é pouca não, é consideráveis influenciações. E nós falamos agora, tudo ele está falando do sentido o quê? Vertical. Em sentido horizontal, ou seja, aquilo ali que está comigo, que convive comigo, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, ou seja, pelas plantas. Eu, por exemplo, amo planta, a Osa também, né, Osa? Tem muita planta na casa da Osa. Tanto ela que convive lá, como quem chega, se beneficia daqueles raios. Na frente da minha casa, assim, no pátio, e na casa da Cecília. A Cecília também adora planta, tem muitas plantas. Os outros eu ainda não visitei, todo mundo. Da Edileuza eu não lembro se tem muita planta. Tem, né, Edileuza? Muita planta. Mas uma amiga da minha irmã foi lá em casa e ela chegou e a minha irmã, tadinha, entrou e disse: fulana, quando ela disse, a fulana estava sentada lá na calçada ainda, ela não entrou. Eu disse: mas você não vai entrar? Ela disse assim: eu não sei, estou sentindo um negócio aqui, deixa eu ficar sentada um pouco mais. E ficou ali, as plantas. Pelos irracionais, gato, cachorro, papagaio, periquito, calopsita, os animais. E pelos próprios semelhantes. Todo mundo emite. Ou seja, tudo que é criação divina emite raio. Porque é do átomo ao arcanjo. Porque ele falou aqui dos metais. Gente, os minerais.
os minerais, a água. Porque o ser espiritual, ele começou aonde? No átomo. E ali no átomo nós temos quem? Um princípio inteligente. É esse princípio inteligente que intelectualiza a matéria. Um átomo já sabe o que tem que fazer, mas não é o átomo, é o princípio que habita no átomo. A matéria, ela não é inteligente, o princípio espiritual é inteligente. Vocês conseguem entender isso? Quando você vê um elétron trabalhando, quando você vê uma célula trabalhando, tudo, esse mundo micro trabalhando perfeitamente, é porque nele habita um princípio que já é inteligente. Por isso, a Trindade universal, Deus, Espírito, esse princípio inteligente e a matéria. Ficou claro isso? Então, se tem um princípio inteligente, irradia. Porque esse princípio inteligente já é criação divina. É a criação divina. A admiração impusera-me silêncio, igual o nosso aqui. Mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações de natureza psíquica que envolve a humanidade, proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra. Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda a prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. É para acabar. Que maravilha, gente. Vamos trazer, a gente vai reforçar, né? Vamos reforçar, vamos ticar o peixe. As emanações de natureza psíquica que envolve a humanidade, proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra, e as emanações, ou seja, tu tá achando que é só isso? Tem mais. E as emanações de natureza psíquica que envolve a humanidade, que tem origem ali das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra? Então, por isso que nós temos que estar constantemente o quê? Vigilantes. Do jeito que nós recebemos dos planetas, das estrelas, dos metais, das plantas, dos animais, nós também recebemos desse grupo aqui, ó, proveniente das colônias de seres desencarnados. Nuvem de testemunho. Em cada segundo, já foi. Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos força. Então, eu recebo trilhões. Gente, não é nenhum e nem dois. Vigiai e orai incessantemente. Oi, filha. Não, 24 horas. Toda hora. Independente, eu estou recebendo. Tanto é que aqui embaixo ele vai falar do poder da oração. No momento que você ora, todo momento, Osa, tudo que tu fazes, tudo que tu pensas, tu estás emitindo e estás recebendo. Toda hora. E ele diz aqui, trilhões.
Por isso, a irmã Dulce falou a Divaldo, olha que ela não leu o Missionário da Luz, mas é um espírito nobre. Quando ele chegou, que a encontrou naquela cadeira, respirando com muita dificuldade, ela disse que estava trabalhando para o Senhor. E ele perguntou que perdoasse a ignorância dele, mas que ela pudesse ensinar a ele como que ela estava trabalhando se ela estava presa naquela cadeira. Ela disse: quando eu puxo o ar, eu digo obrigada, Senhor. Quando eu solto o ar, eu digo obrigada, Senhor. Ela estava o quê? Agradecendo em oração. Qual os raios que ela estava emitindo? Não só para o planeta. A gente entendeu agora que esses raios que ela emitia é para o universo. Então os raios que eu emito de raiva, de ódio, isso vai para o universo. Os raios que eu emito de amor, isso vai para o universo. Por isso que ele usou o termo aqui, permuta. Permuta é o quê? Troca. Essas colônias de seres desencarnados que enviam emanações de natureza psíquicas, elas podem ser de natureza boa e pode ser também prejudicial, não pode? Pode. Como ele usou o termo aqui, olha, provenientes, ou seja, tem origem das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra. Quer dizer que não é possível ser uma coisa boa, né? Mas por exemplo, quando a gente estuda o livro de Mensageiros, nós vamos nos deparar lá com o Castelo de Alfredo. E vamos nos deparar com Ismária. Está na crosta da Terra, mas lá tem gente do bem trabalhando. Então, por mais que não seja de 100% de espíritos superiores, a maioria espíritos sofredores, mas sempre ali terão espíritos nobres ajudando, entendeu? Então, ou seja, da mesma forma que nós recebemos muitos raios de espíritos inferiores, nós também recebemos de espíritos nobres. Aí vai depender com quem eu quero seguir. Aí vai depender da sintonia, né? Sintonia. Com quem eu estou sintonizado, eu vou receber as emissões desse raio, né? Exatamente. Funciona dessa maneira. Que aí eu oriento para quem quer aprofundar a obra Pensamento e Vida, uma mensagem chamada Associação. Ali nós vamos esmiuçar bastante esse processo da associação. Então, com quem eu estou me associando? Com que tipo de raio? Quando eu penso que eu emito, eu me associo. E aí a permuta, a troca. Entendeu? Está no nosso canal. A Lígia está aqui dizendo, tia, está no nosso canal. Então, olha só, em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de várias ordens, ou seja, de boa e de ruim. E emitimos forças que nos são peculiar, particular. Forças particulares nossas. E que vão atuar no plano da vida. Isso que eu emito vai atuar. Vamos pegar de uma forma bem simples. Quando você está azedo ou azeda dentro de casa, como é que fica a vibração da casa? Você não sente que fica desagradável, fica horrível? Você tem vontade de sair correndo dali de dentro? Essa pessoa desagradável, irritada, azeda, está emitindo força particular dela e que vai atuar no plano da vida de dentro da casa. Uma pessoa mal-humorada dentro de casa, você já entra com vontade de sair. E quando nós somos o mal-humorado? Aí é para acabar, não é verdade? Quando você entra numa casa de pessoas alegres, queridas, né? Pessoas amigas, o bem-estar que você sente, a vontade de voltar para casa é muito grande. Mas você voltar para casa sabendo que vai conviver com um azedo ou com uma azeda é um tormento, é um inferno, por conta da vibração. Entende? Por isso é que ele diz, vão atuar no plano da vida. Eu peguei um exemplo bem pequeno, de forma bem micro, que é o lar. Mas isso que eu penso não ficou só no lar.
Isso caiu para o universo. Quando o André Luiz nos fala que quando eles vão se aproximando mais ainda da Terra, que estão ali na crosta, o que ele diz? Que ele sente o quê? A densidade. Eles passam até mal. E essa densidade é resultado do quê? Pensamento de encarnados e desencarnados na Terra. Por vezes, então vão atuar no plano da vida, por vezes em região muitíssimos afastada de nós. Então, quando eu oro, que eu evoco Madre Teresa, que eu evoco, às vezes espíritos tão nobres, e eles estão tão distantes, mas chega até lá. Chega até lá. Nesse círculo de permuta é o quê? E é uma troca o quê? Incessante. 24 horas eu estou permutando, eu estou trocando. Vamos pegar o esposo dessa senhora? Ele estava trocando energia com quem? Com espíritos enrolados na área sexual. Mas ele estava o quê? Em perfeita sintonia. Ele saiu da casa dele com uma esposa jovem, um casamento estava recém-casado, e foi procurar um prostíbulo. Uma moça jovem, recém-casada. Será que o caboclo é desequilibrado? Então a gente está vendo duas entidades que acompanham, mas ele está numa teia muito grande de vínculos. Então a pergunta que eu tenho que fazer no estudo desse é: com quem eu estou me vinculando? Se você é depressivo, você se vincula a espíritos depressivos. Se você é violento, agressivo, você vai se vincular a espíritos violentos, agressivos. Então tudo é isso. Aqui no Brasil, o Brasil está dividido, nós sabemos disso. E com quem você está vinculado? E a gente entra nisso, daqui a pouco a gente está matando, a gente está agredindo, está todo mundo. É família se dividindo, é centro espírita se dividindo. Ah, não vou mais para a aula da fulana não. Por quê? Porque ela torce para fulano. Ah, não vou mais fazer o evangelho no lar dia de domingo. Por quê? Porque ela torce para fulano. E nisso eu me vinculo psiquicamente. E cada vez isso vai tomando uma proporção maior. Então, quando a gente estuda uma aula dessa, é para nos dar mais consciência do que estamos pensando. Ele não está nem falando aqui em realização, ele está falando só do pensamento. Nesse círculo de permuta, de troca incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, a oração que santifica, porque tem a oração que é por pura vaidade. Quer ver uma coisa? Eu tenho por hábito agradecer a refeição, mas eu faço isso em silêncio. Eu não posso impor às pessoas da minha casa. No nosso evangelho no lar, eu digo: gente, pega a água de vocês, coloca, né? E eu conversando com duas amigas muito queridas, falando da situação da minha mãe, que minha mãe está tratando um câncer, um melanoma. E ela disse assim: você põe água para magnetizar para sua mãe? Eu disse: não. Gente, quase que elas me bateram. Eu disse: calma, deixa eu molhar o bico. Minha mãe é católica e ela assiste a missa pela TV. E o padre abençoa a água. Eu pego a jarra, coloco bem próximo da TV para o padre benzer a água para minha mãe. E ela olhando. Eu tenho que respeitar. E ela tem fé no padre. Entende, gente? E eu tô lá orando também, pedindo para Jesus abençoar a água. Entende? E naquele momento a vibração dela, a minha vibração, a vibração do padre, de todos aqueles que estão junto, magnetizam aquela água. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora. Agora eu faço o evangelho no lar, dentro do meu quarto, porque só eu em casa sou espírita.
magnetizo ali, peço e vou levar para minha mãe e impor a ela a minha crença? Às vezes eu digo: mãe, vamos orar? Vamos. Posso aplicar um passe na senhora? Pode, ela adora passe. E ali eu coloco a água. Mamãe, a água que o padre já batizou, já, como é que ele diz? Benzeu. Já benzeu. Já está benzida a água, né? Se ela acorda 4h30, 5h da manhã, mãe, perdeu o sono? Mãe, quer ouvir a missa? Eu quero. Vou lá na missa. Eu vou colocar ela no EOS para ouvir? Entende? A oração santificante. Converte-se em fato. Então, assim, pela oração santificadora, convertem-se esses raios em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do. Agora, quando eu falo assim, definitiva, a gente sempre pensa na cura do corpo, mas a gente tem que entender que a cura do corpo só acontece quando a alma se cura. E às vezes a forma de curar a alma é com a doença do corpo. Porque ela usou aqui, olha, definitiva. Ou seja, o corpo não vai mais adoecer. Na renovação da alma. Ele entrou no ponto que eu queria. Então, por que quando Jesus curava, ele dizia: vá, não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Então, se existe a cura do corpo, mas a alma está doente, o corpo vai voltar a perecer. É um fato. Iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial. Manancial é o quê? É algo pouco, é algo muito, é origem. Manancial de magnetismo criador e vivificante, te dá vida, te renova. E toda criatura que cultiva a oração, toda, com o devido equilíbrio do sentimento, eu oro e policio as minhas emoções. Transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Cenas do próximo capítulo. Já percebemos que cada fala de Alexandre é uma palestra, né, gente? A gente não tem pressa de finalizar o livro, mas nós temos muita pressa de compreender para melhor servir a Jesus. Foi bom, gente? Maravilhoso. Mas não acabou. Fica mais um pouquinho que você vai encontrar os destaques da tia. Foi bom, gente? Deu para aprender alguma coisinha? Maravilhoso. É sempre muito bom. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Lembra que a nossa mente é uma co-criadora. Nós temos esse patrimônio divino. Explicando que palavra é vocabulário. E que a oração é espiritual. É a mente, é o ser espiritual que eu sou. Esses bacilos psíquicos foi criado por quem?
Pela mente. Quem que tem a capacidade de destruir? A mente. Ela é vibração, ela é uma energia e ela também é um poder. Lembra de Jesus curando? Ele usava a energia, que é matéria, e o poder, e a vibração. Nós somos filhos de Deus, temos uma potencialidade, temos um patrimônio divino, temos o DNA de Deus. Quando você vê uma célula trabalhando, tudo, esse mundo micro trabalhando perfeitamente, é porque nele habita um princípio que já é inteligente. Por isso a Trindade universal, Deus, Espírito, esse princípio inteligente e a matéria. Então, se tem um princípio inteligente, irradia, porque esse princípio inteligente já é criação divina. Então, os raios que eu emito de raiva, de ódio, isso vai para o universo. Os raios que eu emito de amor, isso vai para o universo. Por isso que ele usou o termo aqui, permuta. Permuta é o quê? Troca. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? O nosso querido Paulo está aqui ao meu lado, pronto para falar para o André Luiz, mas ele vai trabalhar, ele vai fazer a nossa prece de gratidão. Você está bem, Paulo? Tô. Que bom. Agora estou melhor, né? Depois do estudo desse, né? Sem dúvida. Então vamos envolver o nosso irmão Paulo, vamos emitir os nossos raios. Repete psiquicamente a oração que o Paulo vai nos conduzir. Senhor Jesus de Nazaré, espiritualidade amiga, bendita, divina e maravilhosa. Queremos agradecer imensamente essa grande oportunidade de contarmos aqui com esse conhecimento dadivoso, com esse conhecimento que nos eleva e nos empurra adiante. Queremos agradecer a inspiração que recebemos aqui na noite de hoje, principalmente a nossa irmã que conduziu esse estudo. Queremos agradecer a vós imensamente por tudo aquilo que sabemos ou pensamos que sabemos. Queremos agradecer aquilo que nem sequer imaginamos, mas que vós, no vosso imenso amor e misericórdia, tem nos ajudado constantemente. Espiritualidade amiga, Mestre Jesus, nos abençoe hoje e sempre, e assim seja.